Boa noite a todos e Burubó Xixi. Mais uma vez eu venho participar do projeto do canal Origem do Saber, com o Aoni Orumila Oturaçá. Hoje eu venho falar do Odum Orhone Shober, de um caminho onde Exu fez com que dois amigos brigassem. Exu, ele se vestiu do lado direito da roupa bem passada, bem arrumada, E do lado esquerdo a roupa estava mal passada, toda remendada. E Exu então encontrou dois amigos no meio de uma encruzilhada. Exu passou no meio de dois amigos e aí um disse para o outro: "Tá vendo ali? Aquele rapaz que passou ali todo remendado, todo sujo? Não, rapaz, ele tá limpinho, bem passado, roupa limpa, bem arrumado, cabelo bem penteado." E os dois começaram a discutir e aí chegaram às vias de fato, Os dois acabaram brigando. Então, Exu passou no meio dos dois e por causa de pontos de vista se terminou uma amizade, Uma amizade inseparável, porque eram amigos inseparáveis. O que esse pataqui nos mostra, O primeiro ponto aí é que Exu, ele é o mensageiro que fiscaliza e que testa a amizade e os pontos fracos dos homens. Esse caminho, ele mostra que o diálogo é a chave para tudo dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, dentro do profissional. Que o diálogo ele é muito importante, Porque como os dois amigos estavam na encruzilhada, que representa uma encruzilhada? Uma encruzilhada representa vários tipos de visões, Versões diferentes, visões diferentes, caminhos diferentes. É onde fala que cada um deve respeitar a opinião alheia, porque são pontos de vista. A mesma coisa que passar, também tem um outro caminho que passa, Exu passa com o lado do gorro vermelho e o outro preto. E é onde um amigo fala: "Tá vendo aquele rapazinho que passou aqui com o que até preto?" O outro: "Não, pô, era vermelho, o outro é preto." Então nesse caminho também fala que nem tudo é preto no preto e nem tudo é vermelho no vermelho. São pontos de vista do ser humano e é onde os dois estão certos. Porque nesse caminho também fala, Ele dá uma base muito forte, onde o ser humano deve respeitar o ponto de vista do outro e que os dois estão certos. Porque ninguém é capaz de ver tudo sozinho. Que é necessário o ser humano estar acompanhado de outras pessoas para poder realizar tarefas e até mesmo no meio de uma conversação se sacar à luz. Esse caminho também fala que Exu, ele não é um provocador gratuito. Ele observa os pontos fortes e profundos que tem dentro de cada ser humano. Quando fala que Exu ele destruiu uma amizade, Ele fez com que dois amigos brigassem. Ele não está falando de fato e verdade que Exu fez aquilo na maldade. Mas Exu, ele é o fiscal do caráter do homem. E não se destrói aquilo que é sólido, aquilo que é seguro. Uma amizade segura não se desfaz. Um casamento seguro e firme não se desfaz. Um bom profissional, ele não perde o emprego de um dia para o outro. Ele perde nas ações dele. Então, esse caminho explica, inclusive, a questão de botar para o relacionamento. O que é mais importante no relacionamento não é apenas o dinheiro, não é só o amor. O importante para o relacionamento é o diálogo, a amizade, a cumplicidade, o carinho. Porque quando o ser humano ele perde todos esses pontos, já deixa de ser uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa. Então fala que é muito importante ouvir antes de falar. Primeiro você fala, depois eu falo, e aí sim vamos chegar no denominador comum, Esse caminho, ele fala que Exu, ele é o responsável, pela movimentação das relações humanas.
e é ele que fiscaliza as ações do ser humano. É Exu que é o principal responsável, né, de analisar e fiscalizar todos aqueles que vivem na Terra. Nesse caminho também fala que tudo aquilo que Exu quer, ele consegue. Então fala que pessoas desse Odum, o Onishobi, se a pessoa for determinada, se a pessoa for objetiva, se a pessoa não desistir, né, dos seus sonhos, né, mesmo que seja um sacrifício muito grande, essa pessoa vai conseguir. Porque Exu está do lado da pessoa. A energia de Exu vai fazer com que aquilo aconteça. Lógico, também a pessoa tem que merecer, tem que se sacrificar para que isso aconteça. Fala também de amigos, né? Que de fato é verdade, se aquela amizade fosse tão forte assim, uma coisa tão, né, sólida, uma coisa segura, não ia se perder por causa de uma pessoa se envolvendo no meio daquela amizade. Também fala muito cuidado aí, por Onishobi, né, de uma amizade onde outras pessoas podem se envolver dentro dessa amizade, dentro até mesmo do relacionamento, passar com uma fofoca, com uma intriga. Então ela está dizendo que não julgue antes de saber todos os fatos, porque fala de pessoas que armam, que tramam, que conspiram contra o fim de uma amizade, contra para que aconteça o fim de um relacionamento, para uma perda de posição numa empresa. Então Ifá está falando que o ser humano ele tem que ficar atento 24 horas. Ifá está dizendo também por esse Odum, né, o Onishobi, aonde se pegava água com a canastra, né? Então está dizendo que a pessoa tentava pegar água, a água esvaziava, tentava pegar água e aquilo a água saía. Então está falando de pessoas que em algum determinado momento da vida vai ficar dando murro em ponto de faca. Vamos botar para a vida, nossa vida atual, no dia a dia. Sabe aquela pessoa que ela entra para fazer uma faculdade de direito, porém ela não nasceu para aquilo, e ela fica lá 10 anos, 20 anos fazendo aquela faculdade, ela não tem um dom para aquilo, mas ela está dando murro em ponto de faca. E a chance e a probabilidade dela fracassar é muito grande. Pô, meu filho, você está nessa faculdade, sei que esse caminho não é para você, procura fazer uma outra, de repente você está no direito, mas o seu caminho é fazer farmácia, o seu caminho é educação física, e você está dando murro em ponto de faca, você está estudando, se sacrificando, pagando uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Então isso também é um Onishobi, porque está falando se a pessoa, se ela é capaz de ouvir, se ela escuta os mais velhos, tanto a mãe, tanto o pai, e se for religioso, se escuta o padrinho, né? Porque às vezes a análise e a observação de quem está de fora, ela é muito mais forte e muito mais perceptível para aquele que está de fora observar tudo o que está acontecendo com aquele que está dentro do problema. Porque está dizendo Ifá que quando estamos dentro de um problema, é difícil analisar os fatos, é difícil observar os pontos onde estamos errando e aonde estamos acertando, em acerto. Então Ifá, ele deixa uma mensagem muito positiva, né, com esse caminho que não existe apenas um caminho. Esse caminho está falando que existem diversos caminhos, diversas visões, várias opiniões, existem muitos líderes, mas quem fiscaliza é Exu. Exu é o fiscal do caráter do homem. E o sacerdote, que ele se coloca acima de Exu, acima de Orumilá, o fracasso dele é certo. Porque se você sabe tanto, né? Aí o Olof vem, tem um determinado grupo e fala assim, meu filho, tu já aprendeu tudo, né? Você já sabe de tudo? É você que é o fiscal, é você que é o juiz? Então vem para cá, meu filho, está na sua hora. Então fala como um sacerdote ele entra por esse caminho, né, da vaidade, da soberba, da arrogância, né, de achar que é o próprio Orumilá, que é mais do que a energia de Exu. Esse sacerdote ele está sendo observado. Esse sacerdote ele já está com os seus dias contados, porque ninguém sabe mais do que Exu.
Ninguém pode mais do que Exu. Muitas das vezes, Exu deixa o ser humano, né, cair nas loucuras dos seus pensamentos e das suas visões errôneas, aonde faz com que esse ser humano achar e pensar que ele é o dono da verdade, que ele é o senhor da sabedoria, como de fato e de verdade não somos nada. Somos apenas uma ferramenta, uma ferramentinha usada por Orumilá. E Burubu Abixixi a todos. Uma satisfação imensa estar aqui novamente, participando desse lindo projeto do canal Origem do Saber, que ajudou muito alguns aofacãs da época a saber qual caminho seguir. Ajudou muita gente lá atrás, um ponto, uma vírgula, uma palavra, ajudou muita gente a entender, né, aonde vai começar os ensinamentos, os estudos, tudo. Tá bom? E Burubu Abixixi a todos.